bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Sayuri. Meu nome é Júlio. E hoje, nesse nosso canal do Insights Mundo Afora, a gente vai estar falando sobre o nosso plano de migração, qual foi o plano que a gente escolheu, e o plano A e o plano B, e como realmente foi, e o resultado também de toda a nossa jornada. Lembrando que a gente está na Austrália aproximadamente já há 4 anos e meio. Então a gente chegou primeiramente em Brisbane em 2020 e depois mudamos para South Austrália como parte do nosso plano de imigração, que a Sayuri vai falar um pouquinho mais. Isso, bom, a gente passou pelo agente de imigração para a gente saber quais são as possibilidades e eles deram alguns toques pra gente de como fazer. Porém, lembrando que a gente, no começo, antes de passar com a gente de imigração, a gente conversou muito com uma agente que fecha cursos e ela deu muitas dicas pra gente. E aí a gente foi super preparado para a nossa primeira entrevista com o agente de imigração, o que a gente também vai fazer um vídeo falando sobre as perguntas, como se preparar para uma consulta, porque não é tão barato, e é tentar aproveitar o máximo possível de 1 hora de consulta com o agente de imigração. Eu lembro quando a gente chegou em Brisbane, a gente não sabia como fazer para imigrar para a Austrália. O nosso plano era no início só de estudar inglês, então eu cheguei estudando inglês por 6 meses e o nosso visto era por 6 meses. Só que nós chegamos junto com o Covid, então várias coisas mudaram. A gente falou, se for pra gente ficar, a gente já está seguindo o caminho. Se não for também, a gente volta pro Brasil feliz, estamos com a nossa família, estamos com os nossos amigos sem problema nenhum. E aí a gente optou para fazer o mestrado. Eu fiz o engenharia de produção lá no Brasil e o Júlio é de TI, de engenheiro de redes. E aí o que eles desenharam pra gente? A gente já foi, na verdade, com uma intenção, já entendendo um pouquinho de como funcionava as regras de horas, quanto que o partner pode trabalhar. E aí a gente viu e apresentou isso para o advogado de imigração para ver o que ele achava daquele plano. E realmente eles confirmaram e deram mais opções também pra gente. Qual foi o nosso plano? Eu estudar o inglês, o mínimo que eu consiga já fazer um mestrado. E aí nisso eu entrava no mestrado de 2 anos, aí a gente segurava as pontas, porque o mestrado já é um pouquinho mais caro, porém o partner pode trabalhar full time, que é trabalhar o período integral, porque normalmente aqui o estudante de inglês e até mesmo o partner, que é o parceiro ali de quem está estudando, ele só pode trabalhar 20 horas na nossa época, né? Hoje é 24. Então a gente optou para a gente fazer isso, por quê? Porque o Júlio estava fazendo umas entrevistas, só que na hora que eles perguntavam do visto e falavam que só tinha 20 horas disponível para trabalho, eles já terminavam a entrevista ali, falavam, não, me desculpa, mas a gente precisa de uma pessoa de período integral. E isso a gente foi vendo várias vezes que o Júlio foi fazendo entrevista, e isso a gente falou, não, vamos tentar focar então nisso, se for pra gente ficar, a gente consegue um trabalho pelo menos um período integral e também eu já fico com experiência, não sei o que, então a gente falou, não, vamos fazer essa parte. E como eu não tenho experiência no Brasil na área de engenharia, o que a gente optou? Eu estudo porque o Júlio tem mais chance de conseguir um emprego na área. Então o desenho foi, eu fiz 6 meses de inglês, a Sayuri então fez inglês até ela estar apta, ela fez também na própria faculdade, ela fez uma prova, a faculdade viu o nível dela e aí falou, você tem esse tanto de inglês para fazer, a gente viu que batia com as nossas expectativas, então ela se inscreveu, então a gente já pensou, vamos atualizar, vamos aplicar para um novo visto, contando o tempo dela de inglês e o tempo de 2 anos de mestrado. Então, assim, esse foi o nosso plano. E no mestrado, a gente já se inscreveu nessa faculdade onde ela tem um polo em Brisbane e também tem um polo aqui em Adelaide, em South Australia. Então a gente falou, legal, dependendo se algo mudar, a gente fica em Brisbane. Se algo não mudar e a gente tiver que ir para South Australia porque lá está sendo mais fácil de aplicações e tal, a gente vai para South Australia. Foi importante essa estratégia. A gente falou, legal, plano A. Júlio arruma, Sayuri começa a estudar o mestrado, habilita o partner, no caso, eu a trabalhar na full time e eu consigo, depois de 1 ano, aplicar para o 491. Esse era o nosso plano A. Detalhe, tem que arrumar um emprego. E daí foi a nossa busca, quando eu cheguei aqui em South Australia, foi para arrumar esse emprego na minha área, com a denominação, tudo que eu precisava. E o plano B, no caso,
seria a Sayuri aplicar para o Graduate Visa depois dos 2 anos. Digamos que não conseguiu, tal, o Júlio vai precisar de mais tempo, o Sayuri também, aí ela aplicaria para o Graduate Visa, reconheceria a profissão dela, que é engenharia de produção, encontraria um emprego na área e daí sim olharia qual que seria melhor, aplicar para o 491 ou 90, já que ela já tinha a graduação do Brasil e fez o mestrado aqui. O que aconteceu com a gente? Nós engatamos nessa jornada e quando eu já tinha 1 ano de emprego, aí eu comecei a fazer as contas. Legal, agora a gente consegue aplicar para o 491. Eu demorei um pouquinho para reconhecer minha profissão, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo no qual eu vou falar qual foi o meu processo inteiro de reconhecer a profissão. Coloquei na ponta do lápis a aplicação para 491, fiquei meio desanimado. Eu tinha pouquíssimos pontos. Eu sei que South Australia, pelo menos na nossa época, né, não se importava tanto com o ponto, no sentido de fila ou de ordem, mas você tem que ter um mínimo de pontos, senão você não consegue aplicar, que é os 65 pontos. Acho que eu tinha 70 ou 75, alguma coisa assim. E eu poderia refazer a prova do inglês para dar um up. E não tinha como aplicar para o 90 por falta de ponto. Ou seja, se eu quisesse aplicar para o 90 e ficar com uma pontuação ainda baixa, mas podendo aplicar, eu teria que dar um up e fazer a prova do inglês novamente. Lembrando que nós fizemos o PTE, tiramos o que nós precisávamos para o mínimo ali de aplicação e eu não tinha ponto suficiente para o 90, mas eu já tinha quase 2 anos de empresa. Então assim, daria para eu aplicar para o 90, porque eu ia fechar 2 anos de empresa e o 90 estava na lista para eu aplicar com a minha profissão, trabalhando 2 anos em South Australia. Mas eu não tinha pontuação suficiente, então deu uma desanimada. A melhor opção para a gente era o 491. Eu coloquei num papel. Eu simplesmente pedi para a agência de imigração fazer um orçamento com sponsor e com 491. E aí coloquei num papel e falei, tá aqui tudo que eu vou pagar, o que eles teriam que pagar se fosse sponsorar a minha profissão, tudo. E beleza, é só perguntar. O não a gente já tinha e vimos que um dos sponsors, um dos melhores, era um 86, Direct Entry, que é aquele que você, na verdade, a hora que a empresa aplica e você recebe a aprovação do visto, aí você já era, você é residente permanente, entendeu? E aí, na verdade, eu cheguei, pedi para conversar com o meu coordenador e falei, olha, preciso conversar com você sobre o meu visto. Outra coisa, sempre eu era sincero com eles. Eu falava que visto que eu estava, quanto tempo mais eu podia ficar na Austrália, sempre. Isso aí foi sempre transparente com os meus chefes, com o dono da empresa, tudo. É uma empresa pequena, então não tinha muita dificuldade de mantê-los informados. Eu cheguei lá e apresentei os 2 planos, 491 e 186. Mostrei para eles, falei, no 491 eu aplico por mim mesmo. E aí nessa, quando o meu visto for aprovado, eu tenho que ficar em South Australia por mais 3 anos. E aí depois tenho esse caminho para o 191. Diretamente, aplico para o 191. E outra opção, que é melhor para mim, e se vocês puderem me ajudar, será assim algo sensacional, seria esse visto aqui de sponsor, que é um 86 tal. Ele nem quer saber dos números, ele só perguntou, o que eu tenho que fazer, como funciona. Eu expliquei muito bem. Por isso que eu falo, consultar um agente de imigração é muito importante, porque daí você vai com as informações corretas também para o seu empregador. No caso, esse sponsor, ele, não sei se mudou algo agora, mas na minha época ele requeria 3 anos de experiência na profissão. Ou seja, lembrando que eu estava há 2 anos nessa empresa. Com a experiência dessa empresa, eu não poderia aplicar para esse sponsor. Então eu já foi fundamental para mim reconhecer a profissão desde o Brasil, e aí eu trouxe essa experiência para cá. E sobrou experiência que eles não utilizaram no reconhecimento da minha profissão. Aí sim eu tinha mais de 3 anos de experiência e poderia tranquilamente, tinha até uma folga aí, para aplicar para esse visto de sponsor, ok? Porque senão você pergunta de sponsor e a sua empresa fala, ok, podemos, traz tudo. Quando você vai ver, você não tem condições. É muito bom checar com um agente de imigração antes, reconhecer sua profissão também, porque vai ser fundamental, você vai utilizar isso no processo. E aí nessa, eles aprovaram e falaram, Júlio, sim, a empresa aprovou, né, e falou, sim, nós queremos dar continuidade, vamos aplicar com você para o sponsor. Aí a gente falou, maravilha, a gente nem acreditou na verdade, né, Sá? A gente falou, não acredito que a empresa está falando isso, é uma empresa pequena, nunca aplicou para um sponsor, nada, como é que é o processo?
E aí a agência de imigração designou um agente para mim, um agente para a empresa, porque são dados confidenciais que esse agente vai tratar com a empresa, como folha de pagamento, número de funcionários, histórico da empresa, essas coisas. Assim que a empresa falou, ok, vamos prosseguir com o visto, eu e a Sayuri corremos para deixar o mínimo possível de pendência e corremos com tudo que nós tínhamos que fazer. A empresa, por outro lado, ela foi numa velocidade mais lenta, porque são documentações que eles precisavam mandar para o contador, voltar. Então, assim, quando foi em fevereiro do ano de 2023, eu conversei com o meu coordenador e nós começamos o processo com a agência de imigração. Quando foi em junho, eu já tinha tudo certo. Acho que em abril eu já tinha tudo certo. Em junho a empresa ainda não tinha tudo certo. E o nosso visto de 2 anos e meio depois do inglês da Sayuri venceria em julho. A agência falou, olha, falta menos de um mês para o seu visto vencer. Eu não consigo a empresa esperar mais ainda a sua empresa entregar a documentação e ainda preciso de uma folga para ver a documentação, reler novamente e ainda voltar para eles se tiver algo errado. Então, assim, desculpa, mas você não vai conseguir aplicar para esse sponsor antes de vencer seu visto. Então, nós tivemos que pensar no plano B, né, Sá? Sim, além do mais, além de que a gente também estava aplicando para o visto, né? O nosso visto estava se terminando. E aí a gente tinha 2 opções. Ou aplicava para o Graduate Visa, porque eu estudei mestrado aqui, então eu tinha direito de uns 3 anos ou 4 anos agora, eu não sei mais, porque tem mudado muitas regras. Então eu teria o direito de pegar esse Graduate Visa, que é depois dos estudos, para eu poder estar entrando no mercado de trabalho, tendo experiência em outro país. Então a gente podia aplicar por esse visto também. Só que aí a gente viu uma oportunidade de aplicar por Covid, que é o visto do Covid Visa. E aí a Austrália, ela estava dando esse visto desde o outro ano, no ano anterior. E aí eles abriram para a última chamada dos vistos. E aí a gente olhou um pro outro e aí a gente falou, por que a gente não pega esse? Porque é só mais um ano. Até lá a gente já conseguiu aplicar, a gente já vai estar no Bridging Visa, que é o momento onde você fica sem visto. No caso você tinha um visto válido e aí você aplica para outro e esse visto anterior ele vence. Então, nesse período até ser aprovado o outro visto, você fica no Bridging Visa. E aí a gente falou, enquanto isso, se a gente estiver no Bridging Visa, tá ótimo, tem um ano para aplicar. Então a gente acreditou que ia dar certo, né? Até mesmo um pouco antes de ser aprovado, a gente começou a ficar meio com medo, porque eu já tinha passado 6 meses, porque você tem 6 meses para aplicar pro Graduate Visa, depois que termina. Finalização da faculdade, isso. E aí a gente não aplicou, porque a gente aplicou pro Covid. Só que aí depois a gente ficou pensando, se a gente precisar de mais tempo, não tem outro visto para aplicar. Porque eu já tinha feito a graduação, já tinha perdido o tempo de aplicar para o Graduate Visa, então a gente ficou meio com receio. Nossa, será que vai dar tempo? Será que vai dar certo de aplicar? Mas aí deu tudo certo, a empresa aplicou com o visto, mas a gente teve que aplicar para o Covid mesmo. Tivemos que aplicar para o Covid em junho. Em julho terminaria o nosso visto, então só fazendo a timeline, em junho a agência de imigração falou, não, vocês não conseguem aplicar já para esse sponsor, a empresa não deu documentação ainda. Aí nós aplicamos para o Covid, tivemos que aplicar para o Covid nesse meio tempo, aplicamos para o Covid em junho. Em julho, fim de julho, quase a empresa finalizou com a documentação. Aí em agosto, a agência de imigração conseguiu aplicar para o nosso visto, em agosto de 2023. Ou seja, este próximo mês agora vai fazer um ano da aplicação do nosso sponsor do 186, Direct Entry. E aí quando foi? Saiu em janeiro, né? Isso, quando foi em janeiro, dia 23 de janeiro de 2024. Perto ali do Australian Day. A gente recebeu uma ligação, na verdade o Júlio recebeu a ligação no serviço dele, falando que o nosso visto foi aprovado. Foi aprovado. A gente vai fazer um vídeo também, né, Sayuri, desse processo. Eu vou fazer o vídeo o processo para reconhecer minha profissão e do processo que eu tive, as documentações que eu tive que trazer e pedir para a empresa
para aplicar para um 86. O legal desse visto de sponsor é que eles aplicam meio que simultâneo a nomination e depois aplicam o visto. Acho que eles aplicam a nomination um dia, precisa do recibo, com o recibo da nomination eles aplicam o visto. Aí quando eu recebi a ligação do agente de imigração, ele falou para mim, olha, seu visto foi aprovado. Aí ele falou, inclusive, quando a gente faz isso, a gente às vezes liga para a pessoa falando, ó, a nomination foi aprovada. Uma vez que a nomination foi aprovada e você aplicou o visto meio que junto, provavelmente nos próximos dias você vai receber a resposta do visto também. Ou no próximo dia, enfim. Mas isso que aconteceu com o meu, mas eu só soube do final, então eu não sabia que a minha nomination tinha sido aprovada um dia antes, né? Eles esqueceram de avisar a gente que a nomination tinha sido aprovada, mas tá tudo Tá, certo. foi até bom, porque eu recebi de uma vez só. Já não veio fiquei o naquela. resultado de uma vez. A gente não ficou naquela angústia, nossa, ansiedade, né? É muita informação para passar, a gente tá tentando juntar, a gente tá tentando separar em tópicos para deixar o mais focado possível e não deixar o vídeo tão longo. Um vídeo legal também que a gente fez foi o que o Júlio fez, explicando certinho qual é a profissão e que vistos essas profissões podem estar aplicando para qual visto ele pode estar aplicando. E isso é muito interessante porque tem pessoas de diferentes profissões que às vezes não entra nesse 186 que a gente comentou. Então é muito bom verificar isso e o Júlio tem um vídeo e tem um link aí embaixo. E aí você pode estar checando a sua profissão, as suas atividades que você fazia, se está de acordo ou não e se tem como aplicar para esse visto que a gente aplicou para o 186, que foi muito bom porque foi muito rápido pra gente. Bom, gente, esse foi só um pedacinho da nossa história, da nossa longa jornada aqui na Austrália. Esse foi o nosso passo de como foi o nosso plano e como realmente aconteceu. Como vocês podem ver, muitas coisas podem mudar, as regras mudam direto, os nossos planos mudam também. Então, não é certo, não é errado, a gente sempre tá tentando. E é isso, e a gente tá querendo só compartilhar com vocês, a gente achou que seria muito legal, porque a gente também procurou muitos vídeos, né, Júlio? Pra gente poder entender como é que funciona. Né? Sim, e ajuda muito a gente tá dividindo as experiências. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar aqui pra gente, a gente tenta fazer o máximo possível pra gente responder. E é isso aí. Obrigado.